Boa tarde, começa agora aqui pela Rádio Univale FM nos 94,9 e também pela TV Univale no canal 11 da TV fechada de Itajaí, mais um programa Viva a Voz. Viva a Voz que vai ao ar de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde até as 2h, com reprise na TV Univale, 8h30 da noite. Também você pode acompanhar nosso programa pela internet no www.univale.br/rádio. Para entrar em contato com o nosso programa é fácil. Tem um e-mail que é o vivavozunivale@hotmail.com, a página no Twitter que é @vivavozunivale e também a nossa página no Facebook, facebook.com/vivavozunivale. No programa de hoje o nosso assunto é educação inclusiva. O direito à educação é direito de toda criança, adolescente e adulto, seja ela que dificuldade tiver. E a Constituição afirma isso, que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E a educação inclusiva parte dessa intenção, que cada um possa procurar a plenitude do seu existir, para participar ativamente na construção da sua vida pessoal, tendo uma existência feliz e de qualidade. Para falar sobre esse assunto, para falar sobre a educação inclusiva aqui no Viva a Voz de hoje, a gente recebe a professora no curso de Psicologia aqui na Univale e mestre em Educação Especial, a professora Maria Isabel do Nascimento André. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, professora. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio Univale. É um prazer para mim estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco desse tema que é tão importante na atualidade. Tá certo, professora. Para começar, o que é inclusão? Olha, explicar a inclusão nessa perspectiva de que nós falamos hoje é um pouco complicado, porque a gente precisaria entender esse crescimento que houve desse processo de busca das pessoas com deficiência a se aproximarem da rede social geral. Então, num resumo muito rápido, a gente pode ver que, historicamente, lá na Idade Antiga, era praticado o extermínio. Pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência eram abandonadas à sua própria sorte, ou seja, quando bebês morriam. Com o tempo, começa a se perceber a existência desse sujeito, se dar ao direito de vida, mas totalmente excluído da sociedade. Então, eles eram afastados. Pouco a pouco, no crescimento disso, até com a questão de alusão aos princípios religiosos, os princípios da Igreja Católica, quando se reconhece a existência de uma alma nesse corpo, começa a se respeitar esse sujeito de uma maneira um pouco mais diferenciada. E aí vem toda uma história de assistencialismo. Né? A partir da década de 70, década de 80, começa um novo movimento mundial que é a busca dessas pessoas não mais isoladas da sociedade, mas pertencentes a ela. Então, nós entramos no grande movimento da integração das pessoas com deficiência. A ideia básica da integração era a colocação do sujeito na sociedade, sem, no entanto, adaptar a sociedade, mas buscando a normalização desse sujeito para que ele se adequasse às regras sociais. Né? Esse movimento acaba percebendo que não tem possibilidade de sucesso, né? E entra a partir do começo da década de 90, com as grandes convenções mundiais, Jomtien na Tailândia, Salamanca na Espanha. Elas trazem a ideia da educação para todos, o que alavanca o processo da inclusão como um todo. Não só na educação, mas acaba alavancando como um todo. Então, a inclusão hoje ela tem a perspectiva de ser a aproximação das pessoas que têm algum tipo de diferença, seja uma divergência, não vamos falar em deficiências, mas na diversidade em geral. Sim. Aproximar da sociedade de forma que a sociedade também tenha um movimento de adaptação para acolhimento dessa diferença. Né? Então, a inclusão entra com esse novo processo. É um movimento da sociedade que, em conjunto com o movimento do sujeito divergente, buscam o inserir desse sujeito na sociedade. E a educação inclusiva, professora, qual que é a importância dela? Nesse sentido, eu percebo a educação inclusiva
como um primeiro formato desta aproximação. Em algum lugar nós teríamos que começar. Então começa-se pela educação, volto lá, né, na Convenção de Jomtien, na Tailândia, que prevê isso, a educação para todos. Naquele momento não era focado nas deficiências, mas era educação de forma geral. E depois vem a Declaração de Salamanca, né, a Convenção de Salamanca, que nos traz essa perspectiva da educação à pessoa com deficiência. Então ela é mais focada. Então hoje eu percebo a importância da educação inclusiva não apenas para as pessoas que têm deficiência, mas muito mais para as pessoas que estavam acomodadas no seu patamar, não conviviam com essa diferença e que hoje precisam se movimentar para aprender esta convivência. Professora, existe um número ideal em uma classe que tenha essa educação inclusiva? Olha, na verdade, sim, existem várias tentativas aí. Uma das mais concretas que eu conheço é a tentativa da colocação em sala de aula no mesmo percentual existente na sociedade. Então, a gente sabe que entre as deficiências, o déficit cognitivo é o que tem percentual maior, o déficit visual tem um pouco menor e assim sucessivamente. Então, se coloca de que deveria ser assim, mas a gente sabe que na realidade de sala de aula isso fica muito difícil. E o professor, ele tem que ter uma formação diferente para atuar na educação inclusiva ou não? Eu acredito que ele deva ter um espaço de reflexão diferenciado. Que o conhecimento que o professor tem, por exemplo, para atuar na alfabetização de crianças, deve servir também para a alfabetização de pessoas com deficiência. Tá? Porque não é um processo tão diferenciado. Mas nós teríamos que abrir um espaço para esse professor ter a possibilidade de refletir sobre o que ele está fazendo, ter pessoas com quem ele pudesse refletir e que ele, a partir do conhecimento que ele já tem, ele possa fazer essa aproximação do ensino regular e da educação inclusiva. O professor hoje, ele ainda está se adaptando à educação inclusiva ou não? Está. Infelizmente, nós temos que reconhecer que o nosso professor ele não está preparado ainda nem para a divergência do comportamento de um aluno. Se você tem um aluno com um comportamento um pouco mais diferenciado dos outros, o professor acaba não sabendo as estratégias exatas de como lidar. Tá? Então, lidar com a deficiência em sala de aula acaba sendo difícil por ser um início. Mas eu acredito, sempre acreditei no potencial do professor e acredito que se o Estado, né, o governo tiver aí um movimento mais direcionado, tá, e um maior respeito mesmo à classe do professor, que ele não tenha que se dedicar 60 horas por semana para ter um salário que lhe dê condições de vida, mas que ele pudesse ter um período para trabalho e um período em que ele pudesse ter a possibilidade de dedicação e estudo. A educação inclusiva no Brasil hoje, ela vem evoluindo? Vem. Eu posso te falar dessa história, né, que eu acabo contando ali no começo. Eu acompanho a educação no Brasil desde a década de 80, tá? Então eu acompanhei os processos da integração, acompanhei os processos de inclusão e posso dizer que a gente já melhorou muito. Professora, a educação inclusiva, ela ainda enfrenta algum obstáculo, alguma dificuldade? Olha, eu penso aí que nós estejamos enfrentando várias dificuldades. A primeira, que talvez seja a mais simples de ser resolvida, são as barreiras arquitetônicas. As escolas não estão preparadas para receber essa diversidade de alunos. Tá? Então, vamos pensar aí no aluno cadeirante, tá? Vamos pensar na própria Univale, o aluno cadeirante tem salas de aula que ele não tem acesso, mesmo que tenha rampa, ele não tem acesso sozinho, e a ideia da inclusão é que ele tenha a possibilidade de locomoção independente de ajuda. Então ainda falta estrutura nos Falta estrutura espaços. física, eu acho que a grande barreira, essa é difícil da gente quebrar, são as barreiras atitudinais, que seria buscar essa nova concepção social, que a deficiência não é uma falta,
no sujeito, mas é uma forma diferente que ele tem de ver o mundo, de se comunicar com o mundo, e que essa forma diferente não dá a ele menor capacidade. Né? Então, essas barreiras atitudinais são mais difíceis mesmo. Até essas barreiras, o aluno que tem essa necessidade especial, ele percebe? Ele se sente incomodado com essas barreiras também? Percebe. O aluno percebe, até porque nós, pela falta de conhecimento que nós temos, pela falta de estratégias que nós temos de usar, nós acabamos utilizando a grande estratégia que o ser humano tem, que é a piedade. Tá? Então, não é só por agressão. Às vezes, por excesso de zelo, por excesso de cuidado que se tem com esse aluno, ele acaba sentindo. Professora, qual que é a vantagem da educação inclusiva em relação à educação em salas de escolas especiais? Olha, eu acredito neste processo, tá? Porque eu trabalhei já diretamente com instituições de educação especial e eu vi muitas crianças sendo minimizadas no seu potencial por estarem só na escola especial. Então, sim, essa necessidade havia, mas eu não consigo acreditar, como se discute muito por aí, que seja só o fator da inclusão social. Não, eu acho que a inclusão social ela deve ocorrer sim, pode ser dentro da escola, mas para mim a grande vantagem é ter podido se aproveitar os potenciais dos alunos que antes estavam só na educação especial e que hoje demonstram todo o potencial que tem no ensino regular. Professora, e o que pode acontecer se um aluno com necessidade especial ele for matriculado em uma sala de aula, em uma turma que não tenha uma estrutura necessária, que não tenha um aporte, uma educação inclusiva para ele? Olha, num primeiro princípio, vamos falar aí, né? Você começou falando na Constituição, é constitucional, tá? É um direito do cidadão esse processo educativo. Então, o primeiro princípio é de que ele deveria buscar, junto à escola, que a escola providenciasse essa possibilidade. Quer seja por um professor, quer seja por um auxiliar em sala, ou quer seja por barreiras arquitetônicas mesmo. Tá? Bom, hoje aqui no Viva Voz a gente está falando, o assunto é a educação inclusiva, falando com a professora no curso de Psicologia e mestre em Educação Especial, a professora Maria Isabel do Nascimento André. O Viva Voz de hoje faz um breve intervalo e volta já, não sai daí. De volta aqui com o Viva Voz pela Rádio Univale FM nos 94,9, pela TV Univale no canal 11 da TV fechada de Itajaí e também pela internet no www.univale.br/rádio. A Univale FM que você pode sintonizar em mais de 30 municípios aqui do estado. Também, para entrar em contato com o nosso programa é fácil, tem o e-mail que é o vivavozunivale@hotmail.com, o nosso Twitter que é o @vivavoz, né, ou twitter.com/vivavoz, e a página no Facebook que é facebook.com/vivavozunivale. Deixa lá sua sugestão, sua crítica que a gente dá um retorno. Também botamos alguns áudios do programa lá na nossa página através do YouTube. Se você quiser dar uma olhadinha, fique à vontade. No programa de hoje, o assunto, continuando aqui, o assunto sobre educação inclusiva, falando com a professora do curso de Psicologia e mestre em Educação Especial, professora Maria Isabel do Nascimento André. Professora, qual que é a maior dificuldade que as escolas têm hoje em relação à educação inclusiva? No meu conhecimento, eu te diria que a maior dificuldade ainda são barreiras atitudinais. Então, é encontrar o meio termo certo nesse processo que pudesse dar voz ao professor para que ele pudesse também fazer suas colocações, voz à família, uma aproximação melhor da família, que quebrassem essas atitudes preconceituosas que acabam existindo. Então, as escolas hoje elas não estão preparadas para esse tipo de inclusão ou estão ainda se adaptando?
Eu acho que as escolas já estão num processo melhor de adaptação. Ainda precisa muito. Mas se a gente pensar na escola no sentido de comunidade, eu acho que a gente ainda tem muita coisa por fazer. Uhum. Professora, um aluno com uma deficiência grave, ele pode ser incluído em uma sala regular ou aí já tem que ter uma atenção diferente, uma atenção especial? Olha, essa é uma questão que sempre vai levantar dúvidas, e eu te diria que uma análise do tipo de deficiência, uma análise da própria desenvolvimento desse sujeito, ela nos daria uma possibilidade melhor. Então, eu acredito, no caso aí, né, como você especifica uma deficiência grave, eu acredito num processo avaliativo, tá, mais específico desse sujeito para se reconhecer. Então, nós vamos ter exemplos de vida aí de pessoas com deficiências muito graves que entraram no ensino regular e superaram. Tá? Então, não dá para nem te dizer que sim, nem que não. Tá? Mas, com certeza, ele vai precisar de adaptações muito mais significativas. Hoje, até o próprio governo, ele tem buscado avanços em relação à educação inclusiva? Eu acho que a passos lentos, sim. Tá? Eu acho que o governo ainda está muito preocupado com leis, tá? E pouco preocupado com a base, que é a escola mesmo, o professor, o preparo, o material. Tá? Adaptar uma escola no sentido mais amplo, fisicamente, com o material, com o método, tem um custo. Pois é. Até a professora agora tocou em dois assuntos. Primeiro, leis. Teria que ter uma lei mais rigorosa, uma prática, um outro tipo de lei para ser cumprida, esse tipo de inclusão? Qual a avaliação da senhora nesse Olha, quesito? eu não te diria que uma lei mais rigorosa fosse solucionar. Eu acho que o governo deveria ter um investimento mais adequado com as bases para que elas pudessem se adequar àquilo que a lei exige. Tá? Então, hoje nós vemos escolas que se esforçam pela inclusão, mas elas não recebem nenhum tipo de subsídio do governo que possa dar a elas a possibilidade de comprar, vamos falar no mínimo, tá? Uma criança que tenha uma dificuldade de motricidade fina, que não consiga segurar o lápis, da escola poder providenciar para essa criança um lápis adaptado, que tem um custo que a escola não tem como prover. Pois é, nessa questão, professora, nem de estrutura física, mas do material didático, material escolar. Teria que ser um material diferente, então, para... Em algumas situações, sim. Em outras, nem sempre. Tá? Material que seria dado, em caso de escolas públicas, pelo Estado. Isso. Assim como ele provê, né, vamos falar na questão dos direitos. Eu não penso na igualdade, né, quando eu falo lá na nossa... Constituição, eu não penso em tratar pessoas de forma igual, porque as pessoas são diferentes. Então, é dar o direito igual de cidadão, mas resguardada a peculiaridade de cada sujeito. Tá? Então, sim, eu vou ter como o governo prover para o meu filho o livro didático de português para que ele possa estudar, o governo tem que prover, sim, o mesmo material em braille para que a criança que não enxerga, para a criança cega, poder estudar. Na questão dos professores, né? A senhora acha que seria também necessário um treinamento, um curso preparatório para receber esses alunos? Eu penso que deveriam existir oficinas preparatórias. Eu não acredito que o despreparo do professor esteja no conhecimento. Eu acho que o despreparo do professor está muito mais na questão de atitudes, na questão de trabalho de si mesmo, para ele reconhecer-se enquanto pessoa e ele poder ter a certeza que ele vai, enquanto pessoa, vai dar conta de trabalhar com essa diferença. Qual seria, daí, em geral, assim, a respeito da educação inclusiva, o papel, principalmente, dos pais e dos educadores com relação ao aluno? Olha, hoje de manhã eu ainda discuti isso com uma aluna por questão de estágios. Essa parceria escola-família ela é essencial para a educação, em qualquer âmbito. Tá? Quando nós colocamos aí a questão da criança com uma deficiência, essa parceria tem que ser muito maior. Tá? Por quê? Porque essa criança vai ter que receber um processo educativo
talvez não mais longo, mas mais consistente na questão de que o que a escola diz tem que ser reforçada pelo pai para que ela tenha uma boa compreensão. Tá? Se eu canso de estudar com 15 minutos de leitura, talvez você canse com menos. Tá? Então, esse pai tem que ter esse reconhecimento e esse refinamento para mostrar para o filho que 10 minutos de estudo não é suficiente. Então, ele vai ter que estar ali, vai ter que reforçar, o professor vai ter que reforçar em sala, sempre pensando nas potencialidades que esse sujeito apresenta. Então, não adianta a escola ter uma estrutura, mas também não ter o apoio da família, então? Não. O apoio da família é essencial nesse processo. Ou, ao contrário, também seria o caso, né? Isso. Professora, também existe algum preconceito com os alunos que têm necessidade especial em relação aos que não têm? Os que não têm, tem preconceito com os que têm nessa... Olha, eu uso em sala de aula, e o sorriso aqui é porque eu uso muito isso em sala de aula. Eu acho que a criança, vamos pensar aqui nos alunos iniciantes, as crianças. As crianças, para mim, são os sujeitos mais docemente perversos que existem. Então, a criança, se ela olhar para você e achar que você é gorda, ela vai dizer ô balofo, ô baleia, ou... Ela não mede as palavras, ela fala o que ela pensa. Isso, mas ela também não está ofendendo. Tá? Então, por isso que eu digo que ela é docemente perversa. Então, sim, vai existir, porque se a criança não está habituada com essa diversidade... É algo novo para ela, É algo novo, ela é estranha. No momento que ela é estranha, ela vai ou em busca de saber ou ela nega. Tá? Então, sim, vai existir essa diferença, mas aí vamos pensar, existe com a pessoa com deficiência, existe com o gordo, existe com o baixinho, existe... Sim. Então, ela é bem ampla. Professora, qual que é a diferença em relação à educação inclusiva e à educação em associações como a APAE, por exemplo? No ensino regular, tá, se a gente for pensar na função social da escola, que é conhecimento. A função social da escola é que eu entrei na escola aos 6 anos, tive todo um processo e vou sair da escola aos 25, depois de formada na universidade, com um diferencial de conhecimento. Né? Então, nesse sentido, para as crianças com deficiência, estar na escola é um aspecto positivo porque ela incentiva o aprendizado no geral. Né? Por outro lado, eu vejo alguns perigos, tá? Que hoje ocorre muito no ensino regular, que é o que nós chamamos tecnicamente da inclusão perversa, né? Que é quando você passa a exigir do sujeito uma série de pré-requisitos que ele não consegue te responder, ou porque ele não desenvolveu ainda, ou porque em função da deficiência que ele tem, ele não vai conseguir te responder, né? E a escola cobra. Porque ela é cobrada pela sociedade de que ela devolva esse sujeito para a sociedade com um nível de conhecimentos proposto pela escola. Né? Então, eu penso que hoje, na situação que nós vivemos, os dois tipos de educação são necessárias. O que nós precisamos é um preparo melhor da sociedade para a gente perceber aonde se deve ter a melhor forma de trabalho. Né? Então, se a gente for pensar aí nas dificuldades, né? Quando você coloca ali na pergunta ainda há pouco, um sujeito com uma deficiência grave pode estar em sala de aula. Se a gente for colocar nessa deficiência grave uma dificuldade motora, né? Associada a uma dificuldade visual, associada a uma baixa audição, associada a um déficit cognitivo, né? Eu não sei até que ponto esse sujeito teria a possibilidade de um aproveitamento específico na sala de aula. Né? Mas eu acredito sim que com um trabalho específico com esse sujeito, ele possa atingir o melhor nível de desenvolvimento dele. Então, eu preciso, para trabalhar com essa inclusão de forma geral, eu preciso trazer das escolas, das associações, algumas habilidades, algumas estratégias específicas que eles têm e introduzir isso na realidade da escola. Mas eu também tenho que trazer algumas coisas dessa escola para as associações, para que todos os sujeitos, independente de onde eles estejam, tenham uma melhor capacidade, possibilidade de desenvolvimento.
Hoje muitos alunos são beneficiados com a educação inclusiva? São. Muitos alunos, posso te dizer, muitos alunos estão nas escolas. Com isso, muitos alunos com deficiência estão nas escolas. Com isso eu posso te dizer, se eu tenho uma escola de 500 alunos e nessa escola de 500 alunos eu esteja trabalhando apenas com 10 alunos com deficiência, eu vou te dizer que eu já tenho 500 alunos sendo beneficiados. Porque os que não têm deficiência vão ser mais maleáveis, vão aceitar melhor a diferença, vão lidar melhor com essa diferença no correr da vida. E os 10 que estão inclusos também vão ter toda essa possibilidade de uma vivência melhor. Para encerrar, professora, se não existisse, né, esses métodos como a educação inclusiva, esses alunos com necessidades, eles estariam nas escolas hoje ou não? Não, não estariam. Eu acho que a lei ela é favorável porque ela adiantou o processo. Tá? Mas eu não acredito que sem uma obrigatoriedade de lei, essa inclusão tivesse ocorrido dessa maneira como ocorreu. Tá certo. Professora, a gente hoje, falando sobre educação inclusiva, recebemos a professora do curso de Psicologia e mestre em Educação Especial, professora Maria Isabel do Nascimento André. Professora, obrigado pela entrevista, por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pela oportunidade. Tá certo, a gente agradece mais uma vez e também agradecemos a sua audiência nos 30 minutos de programa pela Rádio Univale FM e pela TV Univale. Viva a Voz de hoje fica por aqui e até o próximo programa. Tchau. Viva a Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica, André Schlindwein e Fernanda Vieira. Coordenação, Carlos Prachedes. Supervisão, Alberto Russi.